Juízes 13. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora que você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo. Vocês já sabem de quem se está a falar? Porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse seu nome, mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu à oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor. E disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Amados, há muitas pessoas aqui que dizem que é Jesus Cristo, ok? Este anjo aqui. Só que Jesus ainda não tinha vindo, obviamente, e não poderia estar em carne, até porque ele não comeu, se bem que os anjos também eles ficavam em carne ou com a aparência de homem. Então eu não sei, amados. Por um lado parece Jesus, sim, pela maneira e reverência que isto está aqui a falar. Por outro lado, eu não penso dessa maneira, ok? Então se alguém pensar que é Jesus aqui, como quase todas as pessoas que eu conheço, que já falei
com elas. Elas pensam, mas algumas outras não. Dessa maneira, então eu não faço ideia. Eu não sei mesmo, ok? Aqui não é claro, mas aqui diz, com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Nós sabemos que Cristo Jesus é Deus, ok? O Espírito Santo também é Deus. Então, até pode ter sido o Espírito Santo. Eu não faço ideia, ok? Que na minha opinião tem muito mais a ver com o contexto aqui, porque Jesus veio uma vez e voltará uma segunda vez. Não veio 50 vezes antes, ok? Mas eu não sei, amados. As duas, quis dizer aqui a minha opinião, mas as duas aqui podem, elas são válidas. Sua esposa, porém, disse, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começava a agir nele quando eu morava em Maané, Dan, entre Zorá e Estaol. Certo dia, Sansão estava em Timna e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, vi uma moça filisteia em Timna. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Sansão era mimado, né? Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai, consiga a moça para mim, é ela que eu quero. É que mimado mesmo, né? Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade, mas Sansão também não sabia, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timna, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Timna. Naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Timna, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Timna para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e sua mãe e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Timna para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse, vou-lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponham o seu enigma. Ele disse, do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão. Aqui só para vermos. Conforme o Septuaginta, o hebraico traz 7º aqui em vez de 4º. Mas a história vai ser a mesma. Convença seu marido a explicar o enigma, caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Mas eles é que concordaram. Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos, você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu, não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe. Por que deveria contá-lo a você?
Ela chorava cada vez que estavam com ele e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Eu pensei que seria agora o Amém, mas não foi, então deixa lá ver. Não, acho que vai ficar aqui. Espera, estou curioso agora. Espera, não foi desta, será agora? Está quase, eu acho que está quase. Ok. Amados, dia 10 de julho, se Deus permitir, nós voltamos às lives. Graças a Deus. Se por alguma razão eu não puder fazer live, alguns 2 dias, alguns 3 dias, obviamente, amados, eu vou gravar, ok? Nesses dias. Mas os horários vão voltar a ser à 00:30. Nem todos podem, eu sei, é tarde. A live também demora um pouco mais, mas a comunhão que nós temos na live é tão boa, graças a Deus, que nós vamos ter que voltar, ok? Então, dia 10 de julho, coloquem aí nas vossas agendas. As lives voltarão, se Deus nos permitir. Glória a Deus, amados. João 1, 29-51. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua... Vou começar. João 1, 29-51. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito Santo descer e permanecer,
Esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amados, nós não vimos esta revelação quando lemos agora em Sansão, ok? Vimos é o anjo do Senhor, ok? O Espírito do Senhor e tal. Mas não vimos esta revelação aqui mesmo. Então acho interessante esta revelação clara aqui. Porque João veio literalmente preparar o caminho do Senhor, o caminho do Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Então nós vemos aqui, André, irmão de Simão Pedro, era discípulo de João Batista. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias, ou seja, o Cristo. Então nós podemos pensar aqui que Pedro era um discípulo de João Batista. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Vejam, eles tinham aquela dinâmica mesmo. Oh, João disse isto aqui, então. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré! Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Interessante, amados. Há tantas cidades à volta da nossa cidade, da cidade que nós estamos, que provavelmente nós dizemos assim: isso vem lá de não sei do quê. Não vem nada bom de lá. Ok? Mas é algo parecido com isso aí. Ok? Nazaré tinha a fama de... Acho que, se não estou em erro, será Belém? Nazaré nunca teve um profeta. Acho que Belém nunca teve um profeta, não sei. Agora não me lembro bem. Acho que vocês vão saber aí. Então reparem que não é uma cidade importante. Interessante aqui que venham e vejam, disse Jesus a André e ao outro discípulo de João, ok? E reparem o que é que Filipe responde a Natanael: venha e veja você mesmo. Interessante, foi a mesma resposta que Jesus disse. E eu acho interessante, amados, isto eu tenho que sempre referir. Sempre que eu leio isto eu tenho que referir. Nós devemos fazer isto às pessoas. Porque muitas pessoas nós falamos e elas creem e tudo bem e tal. Mas nós não fazemos um convite. Nós não fazemos, olha, vem e vê. Vem e vê. Ok? Como é que é a tua igreja? E nós passamos 3 horas a explicar, mas é mais fácil e melhor se nós dissermos: vem e vê como é que é a tua congregação, etc. O que é que diz na Bíblia? Em vez de explicarmos com as nossas palavras, nós abrimos a Bíblia e dizemos: olha, vem e vê, está aqui escrito. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade,
Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus, amados. Salmos 102, 1 a 28, oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. E aqui nós vemos, amados, esta introdução aqui, que isto faz parte da Bíblia, ok? Esta introdução aqui, eu vou chamar de introdução, é algo maravilhoso, dá para entendermos o significado dos Salmos. Oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Então é uma pessoa específica que está a falar com o Senhor sobre os seus problemas, sobre as suas aflições. Ok? É nisto que os Salmos nos vão dar consolo. Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora de minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti. Pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes meus ossos queimam. Pois meu coração está esgotado, secou-se como capim. Até perdi o apetite. Por causa de minha ansiedade, não passo de pele e osso. Sou como uma coruja no deserto, como uma pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir, sou como o pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são o meu alimento, e as lágrimas se misturam com a minha bebida por causa da tua ira e da tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido, como as sombras que se vou murchando como o capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão. Este é o momento esperado. Pois teus servos amam cada pedra de seus muros. Estimam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante de sua glória, pois o Senhor reconstruirá Sião, ele aparecerá em sua glória. Ele aparecerá em sua glória. Ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará as suas súplicas. Fique isto registrado para as gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve o Senhor. Conto-lhes que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir ao Senhor. No meio da minha vida, Ele me tirou as forças e me encurtou os dias. Mas eu clamei a Ele, ó meu Deus, que vive para sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança e seus descendentes prosperarão em tua presença. Provérbios 14, 15 e 16. O ingênuo acredita em tudo o que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. Eu não vou avançar aqui enquanto não explicar uma pequena coisa, amados. Nós temos que entender verdadeiramente isto. O prudente examina seus passos com cuidado. Tu estás numa igreja e
Hum, Achas que é uma igreja hipercristã e tudo mais? Ok. Mas examina. A Bíblia diz no Novo Testamento: testem os espíritos, testem as pessoas, vejam verdadeiramente se elas são crentes. Não é colocá-las à prova, mas olhar para elas, entender realmente o que é que está ali, o que é que está ali a acontecer, o que é que está ali a passar, amados. Porque se nós fizermos isso, se examinarmos, se formos como o pessoal de Bereia, se não estou em erro, eles ouviam Paulo e diziam: Paulo, olha, já é demais, espera um pouco, volta para a semana para nós termos esta semana para examinar. Não havia estes dispositivos aqui, então examinar tornava-se mais difícil. Amados, isso é maravilhoso, isso é uma inspiração para nós. O pessoal de Bereia tem que ser uma inspiração para nós nesse sentido. Porquê? Porque nós muitas vezes temos preguiça de examinar ou então apenas, eu vou acreditar apenas. Não, não. Porquê é que tu acreditas em Cristo? Porquê é que tu acreditas em Deus? Porquê? Porquê é que tu adoras Cristo se Deus disse para só adorarmos a Ele? Ah, porque Jesus Cristo é Deus. Isso é o que tu ouves, mas explica-me através da Bíblia. Explica-me. A maioria das pessoas não sabe, mas está em João capítulo 5. Deus deu ao Filho preeminência em todas as coisas, autoridade em todas as coisas, para que adorem o Filho como adorem o Pai. E através do Filho honrem o Pai, glorifiquem o Pai. É por causa disso. Se não aparecesse lá aquele versículo, eu há pouco tempo vi um que até pode ser, mas se não aparecesse lá aquele versículo, eu não saberia que seria assim. Então nós temos sempre que examinar isso. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Outra coisa que muitas vezes nós erramos, amados. O sábio é cauteloso, eu vou ver aqui qual é a palavra. O sábio teme e evita o perigo. E o que é que muitas vezes nós dizemos? Não, eu sou cristão, nada me vai acontecer, eu vou mais ali para o meio da... Amados, calma. Aquilo é coerente, aquilo é perigoso ou não? É perigoso. Compensa ir lá, vai ser... Não compensa. Então é estupidez, é estultícia. Não vás. Muitas vezes nós temos confiança do género, oh, Deus está comigo na angústia, não é? Então, pois é, mas tu vais ficar angustiado. Amados, não pode ser assim. O sábio é cauteloso e evita o perigo. Vamos evitar o perigo, sim, amados. Não é ser frouxo, antes pelo contrário. É calcular as coisas, é entender, é examinar tudo. O tolo confia demais em si e se precipita. Amados, e aqui eu vou colocar dois pontos esta palavra aqui. Esta palavra precipitar. Vamos lá ver se o dicionário vai ter os dois pontos que eu quero. Lançar em precipício é o primeiro ponto, sim. E o 10º ponto aqui. Proceder com demasiada precipitação impensadamente. Ou seja, o sábio confia mais em si mesmo e se precipita na sua fala, se precipita naquilo que diz, ele se compromete com todas as coisas. O tolo aqui, o tolo. O tolo se compromete com todas as coisas. Isso é estupidez, isso é estultice, isso é tolice. Então nós temos verdadeiramente, amados, que ter atenção a isto. Quando, se alguém na igreja onde tu estás disser assim, oh, tu estás a duvidar de quem? Não toques no ungido do Senhor. Eles não são ungidos do Senhor, ok? Cristo Jesus é ungido do Senhor. Eles não são ungidos do Senhor. Eu não sou ungido do Senhor. Nenhum de nós é. Cristo sim é. Mas eles hoje em dia não são. Ok? E além disso, é um versículo isolado que eles falam porque alguém falou, acho que Davi falou no Antigo Testamento. Amados, vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz: testem os espíritos. Eu vou tentar ver aqui rapidamente, amados. Enquanto isso, vou-vos deixar com a musiquinha. Totalmente amar.
Ok. 1 João 4. Eu não sei se é este aqui. Acho que não é. Eu tenho que encontrar esse versículo. É de extrema importância. Examine, testem os espíritos. Vou ver se o Google vai me dizer. Acho que é o versículo 1. É isso mesmo, versículo 1. 1 João 4, versículo 1. Vejam aqui, eu vou ler em 3 versões diferentes que é para... Ok. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Outra versão, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Outra versão, amados, não creiam em qualquer Espírito, mas examinem os Espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nova versão transformadora, Almeida Corrigida Fiel, nova versão internacional. Ok? Então é fácil de entender aqui. Amados, glória a Deus em todo o tempo pela sua palavra. Lembrem-se, dia 10, se Deus permitir, avisem as pessoas todas. As lives irão voltar. Glória a Deus em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós e até ao dia de amanhã, se Deus permitir, oremos uns pelos outros. Glória a Deus em todo o tempo. Amém.